Depois de mais uma sessão do Conselho de Ministros, esta terça-feira, o governo decidiu recomendar ao Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, INCM, a suspender a revisão das tarifas de internet. O executivo tomou a decisão depois de ser informado pelo INCM sobre os estudos que nortearam a revisão dos preços. O anúncio foi feito pelo vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Hamilton Alisson, durante o briefing à imprensa sobre as decisões do executivo. Recomendou, depois de tudo visto, para que o regulador suspendesse a medida enquanto aprimora os estudos, por forma a que tenhamos decisões que estejam melhor ajustadas àquilo que são as demandas do mercado, mas também àquilo que são os interesses públicos. Então, este trabalho vai ser feito de forma imediata pelo regulador, juntamente com as operadoras. Hamilton Alisson garantiu que, enquanto o regulador procede com o aprimoramento do estudo, de modo a ajustá-lo ao contexto atual, as operadoras voltam a praticar as tarifas anteriores. Voltamos para a situação anterior, a situação em que nós nos encontrávamos no que diz respeito às tarifas, enquanto vamos aprimorar, enquanto o regulador, naturalmente, ele aprimora os estudos. Portanto, esta é a recomendação que o governo deixa ao regulador. Entretanto, sobre a entrada em vigor da medida de suspensão da revisão da tarifa de internet, o vice-ministro disse que o INCM deverá se pronunciar brevemente, tendo o governo apenas feito a recomendação ao regulador. O Estado moçambicano colocou à venda esta terça-feira em asta pública e por meio de leilão mais de 75 milhões de meticais em ativos recuperados num período aproximado de cerca de 10 anos. Os ativos, constituídos por viaturas de alta cilindrada, imóveis de luxo e outros bens, resultam de processos judiciais relacionados com casos como o das dívidas ocultas, crimes de corrupção, tráfico de drogas, entre outros. Estamos a destacar cerca de 178 itens, dos quais inclui cerca de 49 viaturas que foram apreendidas e foram entregues ao Ministério da Economia e Finanças, no caso concreto ao Gabinete de Gestão de Ativos para efeito de gestão. Oscar Laís, quadro do Ministério da Economia e Finanças, afeto ao Gabinete de Gestão de Ativos, explicou o processo que levou à apreensão e colocação dos ativos à venda em asta pública. Primeiro tenho que dizer que este é um processo complexo, né? Que tem a primeira parte criminal, que é de apreensão, que é resultado de uma investigação que é levada a cabo. Uma vez apreendidos esses bens, são entregues ao Gabinete de Gestão de Ativos para proceder a fazer a sua gestão. Então, todo o trabalho que nós estamos a fazer, portanto, quer em termos de afetação, de avaliação, assim como de venda desses bens, insere-se dentro deste processo de gestão de ativos apreendidos que são, portanto, entregues ao Gabinete de Gestão de Ativos. Refira-se que a colocação à venda dos mais de 75 milhões de meticais em ativos recuperados resulta da implementação por parte do Estado moçambicano da Lei nº 13/2020, que estabelece o regime jurídico especial da perda alargada de bens e recuperação de ativos, e do Decreto 31/2023, de 30 de maio, que estabelece os procedimentos administrativos a serem observados para a gestão de ativos. O Banco de Moçambique anunciou esta segunda-feira as decisões do Comitê de Política Monetária, com destaque para a redução da taxa de juro de 15,75% para 15%. É a terceira vez consecutiva que a taxa de juro de referência registra redução desde o início do presente ano. De acordo com o comunicado do Comitê de Política Monetária, a decisão é sustentada pela contínua consolidação das perspectivas de inflação em um dígito, num contexto em que a avaliação dos riscos e incertezas associadas às projeções mantém-se favorável. Com o abrandamento da taxa de juro, espera-se que as instituições financeiras se financiem um pouco mais e concedam créditos relativamente menos onerosos. Em conferência de imprensa realizada na sede do Banco de Moçambique, o regulador do sistema financeiro, questionado por jornalistas sobre as recentes falhas no sistema de pagamento bancário, explicou que há quem deve ser responsabilizado, numa clara alusão aos bancos comerciais. Rogério Zandamela afirmou não ter dúvidas de que a responsabilidade é dos bancos comerciais com os seus clientes.
Caso os bancos comerciais não se responsabilizem, o Banco de Moçambique diz que poderá agir através do diálogo, sanções, entre outras medidas. Depois de não ter encontrado espaço do partido Renamo, Venâncio Mondlane pretende concorrer de forma independente à presidência da República. Com essa pretensão, o partido Renamo proibiu Venâncio Mondlane e seus simpatizantes de usar camisetas, insígnias ou qualquer outro símbolo da Renamo para promover a sua candidatura. Sobre a promoção de imagem particular, não faça usando camisetas da Renamo. É justo ou não é justo? A primeira é justo. Agora, se eu quero me promover a uma determinada candidatura, não tenho que usar uma outra veste, um outro símbolo de um outro partido. Por seu turno, o jornalista e analista político Alexandre Chigure acredita ser esta uma oportunidade de Venâncio Mondlane provar a sua popularidade, já que tem a obrigação de recolher 10.000 assinaturas por província. Aí é que vai ser um grande teste da sua popularidade, não é? Se ele conseguir reunir 110.000 assinaturas, então vamos dizer que sim, essa pessoa tem uma forte base de apoio, não é? Porque não é fácil de reunir isso. Em cada província tem que reunir 10.000 assinaturas e no total tem que ser 110.000 assinaturas e isso não é fácil. De referir que a Renamo comunicou a todas as suas delegações políticas provinciais que já não há espaço para manifestações que tenham a ver com o repúdio em relação à reeleição de Ossuf Momade ao cargo de presidente do partido. O analista de política internacional Carlton Cadeado considera que o resultado das eleições gerais desta quarta-feira na vizinha África do Sul poderá ter menor impacto para Moçambique, atendendo à atual temperatura política, econômica e social entre os dois países. A África do Sul não esconde a sua desilusão por Moçambique não ter priorizado a África do Sul nos negócios do gás em Cabo Delgado, apesar da África do Sul estar lá, a África do Sul queria estar mais do que está lá, não é? Então há uma certa temperatura política que já existe entre Moçambique e a África do Sul, que não é das grandes, das melhores, mas hoje a África do Sul sabe que precisa de Moçambique e Moçambique também sabe que precisa da África do Sul. Apesar do clima classificado por si de menos bom entre Moçambique e a África do Sul, Carlton Cadeado destaca os laços de irmandade entre ambos. Apesar dessa temperatura, são países irmãos que têm uma história comum e por essa história comum eles não podem se dissociar e são países que estão condenados pela geografia a estar juntos. Esse é o elemento. Mas, um outro mais, não é? É que estamos a dizer que Moçambique e África do Sul são politicamente muito próximos, mas estão entrando numa nova era de competição econômica. Pelo menos 28 milhões de sul-africanos são esperados nas urnas na votação desta quarta-feira.